Ok, boa noite a todos que estão agora ligados à página oficial de Venâncio Mondlane. Muito obrigado por terem estado prontamente. Estamos a ligar a nossa live. Agora falta 1 minuto para as 21 horas em Moçambique. É verdade que às 21 horas é a altura que a gente começa com os panelanços, mas vou pedir-vos só uns 15 minutos para falarmos, e como os panelanços são das 21 às 22, temos tempo para depois a gente executar. Aliás, há quem disse que 1 hora era demais para estar a fazer algum esforço físico, que os músculos ficavam cansados, né? Então temos tempo, temos das 21 às 22 para fazer isso. O que vou pedir agora, como sempre, nós agora estamos com cerca de 7.000 pessoas em direto. Vou pedir a todas as pessoas que neste momento já estão ligadas ao canal oficial do Venâncio Mondlane que possam partilhar esta live para os demais. Portanto, partilhem a live neste momento, partilhem a live para os demais. Cada um de vocês que está ligado agora pode partilhar a live para 30 pessoas, ok? Partilhem a live para 30 pessoas hoje, que é, digamos, o segundo dia. Hoje é o segundo dia da nossa terceira fase, da quarta etapa das manifestações gerais e nacionais para a reposição da verdade eleitoral, ponto número 1, e também manifestações nacionais e gerais para acabarmos com a insegurança em Moçambique. A insegurança é essa de duas formas, raptos e sequestros e o terrorismo, mas também são manifestações nacionais e gerais para acabarmos com a miséria que existe neste país, para acabarmos com o desemprego crônico, gritante, catastrófico que assola os jovens, sobretudo em Moçambique. Para acabarmos de uma vez por todas em Moçambique com a corrupção profunda em que estão afetadas as instituições públicas e o próprio Estado. Portanto, estes são os objetivos fundamentais destas manifestações, que começaram como manifestações voltadas para a questão da reposição da verdade eleitoral, mas nós hoje queremos dar a conhecer que o povo acabou assumindo também protagonismo das próprias eleições e o próprio povo também definiu outras prioridades e outros objetivos que não foram apenas os objetivos definidos por nós. Os irmãos, o que nós temos? Agora nós estamos com cerca de 18.000 pessoas em direto. Gostaríamos de começar a nossa live com pelo menos 25.000 pessoas. Então vou pedir que todos que estão ligados agora, neste momento, à nossa live, possam partilhar com pelo menos 30 pessoas. Partilha a live com pelo menos 30 pessoas. São 30 anos de democracia multipartidária, que na verdade essa democracia multipartidária é aquilo que a gente vê hoje, que foi muito ferida, foi muito afligida por atitudes perversas, pelo roubo, pela fraude, pela burla, pelo crime, pela mentira. Então, esses 30 anos que nós alcançamos agora de democracia multipartidária são as 30 pessoas que você vai fazer a partilha da live que está a decorrer agora. Nós vamos falar de coisas muito importantes. Portanto, era bom que o seu primo, a sua irmã, o seu pai, o seu vizinho possa saber de que vamos falar no dia de hoje. Muito bem. O que nós temos agora? Muito bem, estamos muito próximos dos 25.000 internautas em direto. Não é? Nós estamos agora a atingir esse número rapidamente. Bom, vamos começar a nossa oração. Já sabemos, já alcançamos os 25.000
ter internautas em direto. Obrigado, nosso Deus, por tudo. Obrigado, Senhor, por estares a cobrir Moçambique com as tuas enormes, protetoras e generosas asas. E obrigado pela luz que estás a trazer para Moçambique. Obrigado por estares a tornar Moçambique um país que está a se destacar no mundo como um exemplo de democracia, como um exemplo de luta, como um exemplo de força, como um exemplo de cultura cívica e cultura política muito forte deste povo. Estamos a ser exemplo no mundo, estamos a ser um exemplo para a África, estamos a ser um exemplo para os PALOP, para a SADC. E isso é o início de que nós dizemos que Moçambique será uma grande nação. Obrigado, nosso Deus. Obrigado, Deus de todos nós e de todo o mundo. Meus irmãos, já estamos mais do que 25 mil em direto. Estamos com 30 mil pessoas em direto neste momento. Obrigado a todos que deixaram outros canais, deixaram outros afazeres para se lidarem com a página oficial de Venâncio Mondlane. Queria dizer que estou muito agradecido a todos os meus seguidores. Apesar de todos os ataques, a nossa página sofre por dia cerca de 30 mil a 40 mil ataques. Portanto, são pessoas que denunciam a página para que o Facebook possa fazer a página cair. Mas, felizmente, todos têm, aqueles que querem que a página se mantenha de pé, têm feito recomendações. Isso é muito bom. E vou agora exortar para que continuem a recomendar a nossa página. Portanto, eles atacam por dia 30 mil a 40 mil pessoas, mas dos nossos são 300 mil pessoas que fazem recomendações. Então, conseguimos manter a nossa página de pé, firme e forte. Então, continua a recomendar a nossa página, faz recomendações da nossa página. Vou pedir ao pessoal da nossa produção que depois desta live expliquem concretamente às pessoas como é que se recomenda uma página, como é que se faz a recomendação da página. Então, expliquem muito bem isto às pessoas, em vídeo muito curto, que é muito fácil, acho que em 20 segundos, 15 segundos, é possível explicar a quem não sabe como é que se recomenda uma página para passar a fazer. Então, todos os dias, recomendo a página do Venâncio Mondlane para que aqueles que estão a atacar a página, as suas armas caiam por terra. Ok? Muito bem, obrigado a todos vocês que estão agora em direto e para conversarmos um bocadinho sobre o nosso país, Moçambique. Número 1. Estou muito feliz porque o caso de Moçambique, esta crise pós-eleitoral de Moçambique, não era muito tida em conta no mundo. Por quê? Porque o mundo hoje é um mundo muito midiático e o mundo estava virado mais para os casos que têm mais força, digamos, na grande mídia internacional. Quais são esses casos? É o caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é o caso, por exemplo, do Médio Oriente, Israel, e, digamos, o caso da Palestina, neste momento, que já está muito para além do caso da Palestina. É também, digamos assim, em Moçambique ainda falava-se um pouco da questão do terrorismo, digamos, em Cabo Delgado. Também nós tivemos ainda há pouco tempo as eleições americanas, que também acabaram atraindo e roubando um pouco da audiência a nível mundial. Então, isto pode ter prejudicado um bocado a visibilidade da nossa luta a nível internacional. Mas, graças a Deus, estamos a receber muito boas notícias. O Parlamento Europeu, tivemos hoje uma declaração incrível. Deputados do Parlamento Europeu a dizerem claramente, a posicionarem-se, a dizerem que as eleições de Moçambique não foram nem livres, nem transparentes, e elas não foram nem de forma nenhuma, portanto, nem livres, nem transparentes, nem o quê? Falta o terceiro termo. Portanto, as nossas eleições foram tidas como eleições fraudulentas no Parlamento Europeu, e isto é extremamente bom, e os deputados eurodeputados que levantaram essas questões exigiram um posicionamento da União Europeia relativamente a esta questão. Tanto para a questão das eleições, assim como a questão da violação de direitos humanos, que está sendo, neste momento, Moçambique está sendo conhecido no mundo como um país campeão na violação de direitos humanos. Isto é extremamente positivo. Por outro lado, também estamos extremamente satisfeitos, ainda aqui em África,
a maior organização da direita, chamada IDC, não é? Esta organização emitiu uma resolução que condena de forma veemente a fraude eleitoral em Moçambique, condena também a violação de direitos humanos. Referir que esta organização da direita, que é IDC, a proposta que foi submetida e que foi aprovada veio de um país irmão, que é Angola, mas mais concretamente da UNITA, digamos assim, personificada no seu presidente, Adalberto Costa Júnior, portanto, mais velho, um forte abraço e uma vênia enorme pela sua proposta que foi aprovada para chamar a atenção para o caso moçambicano. Também existem várias organizações agora, sabemos que o Parlamento alemão também esteve a discutir isto, não falo do Parlamento português já há muito tempo. As várias mídias internacionais neste momento também estão voltadas para Moçambique. Por isso que agora dei uma entrevista para a Al Jazeera. Esta manhã dei uma entrevista para a BBC. Portanto, já falamos para a ACBC, já falamos para a Reuters, já falamos para a Bloomberg, já falamos para vários canais internacionais de grande força. Estão a passar a imagem correta e concreta de que se trata em Moçambique. Portanto, isto é extremamente positivo e muito bom. Significa que não estamos isolados e a narrativa do governo, ou as histórias que o governo conta, já não é só essa que passa para os ouvidos e para os olhos da comunidade internacional. Também eles ouvem a nossa voz. Como agora que o Estado-Maior-General de Moçambique emitiu um comunicado a dizer que o atropelamento daquela nossa irmã na Avenida Eduardo Mondlane, na cidade de Maputo, foi acidental. Portanto, as imagens mostradas em vários ângulos, portanto, de cima, de lado, de trás e de frente, comprovam que foi intencional atropelar aqueles cidadãos e, graças a Deus, foi apenas uma irmã que foi esmagada e que neste momento está em recuperação. Mas está tudo provado no mundo, por todas as imagens mostradas em vários planos, que foi intencional. Por isso, em relação a essa matéria, nós exigimos ao Estado-Maior-General, ao Ministério da Defesa, para que se faça um inquérito rapidamente e haja responsabilização disciplinar e responsabilização criminal do senhor que estava a conduzir aquele blindado. Deve ser responsabilizado criminalmente. E a cara dele deve ser conhecida pelo público. Todo mundo deve saber que é um criminoso. É um assassino. Portanto, foi intencional matar os seus próprios irmãos, matar moçambicanos. É por isso que havia alguém que dizia que não acreditava que aquele senhor era moçambicano. Porque um moçambicano de verdade não iria fazer uma coisa daquelas. Então, exigimos a responsabilização do senhor que estava naquele veículo e também o chefe dele, ou o comandante dele que indigitou a ele para aquela missão. Este é o primeiro ponto. Agradecimentos à comunidade internacional, agradecimentos a todos os manifestantes, a todos que hoje mostraram um comportamento extremamente cívico. Eu gostei imenso de ver manifestantes a tirarem barricadas, permitir que a polícia passe, a permitir que as ambulâncias possam passar, a permitir que os soldados possam passar, sem nenhuma violência, sem nenhuma resistência, obedecendo ao pedido da polícia, obedecendo ao pedido dos militares. Portanto, é esta coordenação que nós queremos que aconteça em Moçambique. De fato, o exército não pode ser impedido. Nós não podemos impedir o exército de movimentar-se livremente, não podemos impedir a polícia de se movimentar livremente, não podemos impedir ambulâncias de se movimentar livremente. Não podemos fazer isso. É por isso mesmo que a gente diz que todas as pessoas nesta fase que querem trabalhar são livres de o fazer. A única coisa que voltamos aqui a referir é que aconselhamos as pessoas a estarem no serviço antes das 8 horas. Porque a partir das 8 horas vamos usar as estradas como parque de estacionamento. Portanto, e agradeço também a alguns empresários que me mandaram mensagens a dizer que, bom, Venâncio, estamos muito agradecidos porque os nossos empregados nunca chegavam a horas. Chegavam sempre depois das 8, chegavam às 9, chegavam às 10. Agora todos os empregados chegam antes das 8, estão a chegar cedo para começar a produzir mais cedo e também evitar que todo momento estivessem a sair, porque a colaboradores chegam no serviço
às 9, depois às 9h30 toma um café, depois às 10 horas dá uma volta, depois às 11 horas vai conversar com os amigos. Então assim fica mais tempo a produzir. Portanto, obrigado a todos estes que compreendem, estão bem envolvidos, e o civismo que está sendo demonstrado pelos nossos irmãos, estão em manifestações, e que está provado, por exemplo, hoje houve um conjunto de infiltrados na baixa da cidade de Maputo que foram invadir uma loja para tirar celulares. Eu estou muito grato às senhoras que vendem no informal, que vendem ali nos passeios, e os nossos irmãos do informal que também deslocam-se de um lado para o outro, defenderam a loja e obrigaram esses malfeitores a devolver os celulares. Muita gratidão a todos os manifestantes que fizeram isso. Essa é que é a postura correta do verdadeiro manifestante, do verdadeiro cidadão moçambicano que pensa na sua pátria, que ama a sua pátria, que está a defender a sua pátria. Não vamos invadir lojas de ninguém, não vamos invadir os carros de ninguém, não vamos, digamos, destruir bens de privados nem bens públicos. Portanto, eu gostaria de reafirmar isto. E esta atitude que vimos hoje dos manifestantes a defender um comerciante e exigir que os malandros devolvessem os telemóveis é esta marca que deve ser desta nossa ação, desta revolução das paneladas ou a revolução dos panelanços. Muito obrigado a toda a gente. Bom, vamos entrar concretamente. Agora nós estamos com quase 56 mil pessoas em direto. Portanto, você que está a ligar-se agora com o nosso canal, você que está a ligar-se agora à página oficial do Venâncio Mondlane, apenas vou pedir-te que possas partilha esta live. E agora vamos entrar nos pontos essenciais. Partilha esta live para pelo menos 30 pessoas. A lógica desse número é que estamos agora com 30 anos de democracia multipartidária. Então, partilha esta live para 30 pessoas. Vamos falar hoje de coisas incríveis, ok? Partilha a live de hoje com 30 pessoas. E começa a abrir os teus ouvidos para que a gente possa se entender, possamos conversar sobre coisas profundas para o nosso próprio país. Bom, caros amigos, hoje nós vamos ter 7 temas. O primeiro tema praticamente aqui eu já levantei, que tem a ver com as manifestações pacíficas, manifestações cívicas, manifestações patrióticas, manifestações, digamos assim, de solidariedade, manifestações dos verdadeiros patriotas de Moçambique. Eu já falei aqui do comportamento cívico, do comportamento ordeiro, do comportamento amoroso e pacífico dos manifestantes, que salientei a colaboração entre o exército e a polícia. Tanto foi muito bonito ver manifestantes a obedecerem à polícia, colaborarem com a polícia. Isto foi muito bem, colaborarem com os militares, a falarem com os militares, a chegarem a um acordo. É assim em qualquer sociedade moderna onde se dá valor ao homem, se dá valor à polícia porque eles representam a autoridade, mas se também dá valor aos cidadãos porque são os cidadãos que sustentam as instituições públicas e sustentam o Estado. Então, é isto que nós queremos no futuro, é esta sociedade que nós queremos. Caros amigos, nós agora também temos um outro caso que eu queria falar convosco, né? Agradeço imenso ao presidente do CDD, que teve uma iniciativa espetacular, muito boa, foi submeter à Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime. Uma queixa-crime contra o comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael, contra o comandante da UIR, cujo comportamento tem sido desastroso. É este comandante que tem manchado a imagem de Moçambique além fronteiras. Hoje, Moçambique está com uma imagem de um país de desordem, de um país de arruaceiros, de um país de vândalos, de um país de brutamontes, de assassinos, por causa do comandante da UIR, suportado pelo seu comandante-geral Bernardino Rafael. Bernardino Rafael passam mais de 5 anos
que tinha feito um juramento que o terrorismo em Cabo Delgado ia acabar em 3 meses, 6 meses. Ainda deu um ultimato aos terroristas que deviam se entregar ainda há tempo, porque ia acabar o terrorismo. Já passam mais de 5 anos, 7 anos, para dizer a verdade. O terrorismo está a crescer, está a encrudescer. Infelizmente, o senhor está a alocar mais meios para destruir, para matar, para repreender civis e não meios para repreender o terrorismo em Cabo Delgado. Se nós formos a ver as imagens, as fotos que nós estamos a ver agora a correr no mundo, são blindados de alto calibre, armamento de alto calibre que está sendo exibido para repreender o povo. E quando nós sabemos que em Cabo Delgado os nossos soldados têm feito sempre vídeos no meio do mato, a comerem muito mal, sem botas, descalços, sem munições, sem subsídios, sem fardamento rasgado. É o que as imagens têm nos mostrado. Mas aqui na cidade de Maputo, na cidade de Nampula, tem equipamento bélico de ponta, de mais alto nível. E até foram buscar forças armadas estrangeiras para virem repreender o povo desarmado, civil e pacífico. O Bernardino Rafael também chegou a dizer que de manifestações basta. Basta de manifestações, é o que ele disse. Mas como é que ele vai dizer basta um direito fundamental? Um direito constitucional, um direito do povo. Como é que ele se quer ousar a combater um povo? Dito e feito, disse que basta. Agora as manifestações estão em todo o país e não pararam, e não vão bastar, e não vão parar nunca mais. Né? Portanto, não é um comandante-geral da polícia que vai dizer que um direito fundamental do cidadão basta. O que é isso? Este senhor, a par da denúncia que deu entrada na Procuradoria-Geral da República, nós exigimos que o Bernardino Rafael seja demitido de forma incondicional. Também seja demitido o comandante da UIR, porque estes senhores são responsáveis pela desgraça, pela má imagem que o nosso país tem. Eu vou pedir amanhã para que os internautas, jovens que são muito bons a fazer, digamos, aqueles abaixo-assinados virtuais, que a gente lance para o público virtualmente a recolha de assinaturas para exigirmos, como moçambicanos, a demissão imediata de Bernardino Rafael e do comandante da UIR. Exigimos a demissão destes 2 senhores. Mas também vou pedir para inundarmos o inbox do Presidente da República com a exigência da demissão do Comandante-Geral da Polícia. Eu estou a querer, eu gostaria que ainda amanhã, chegasse na caixa do Presidente da República, pelo menos 50.000 mensagens amanhã, 50.000 mensagens na caixa do Presidente da República a exigir a demissão imediata e incondicional do Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael, e do seu subordinado, comandante da UIR também. Nesta senda, queremos também uma nota de repúdio e um processo disciplinar contra este jovem ou senhor que esteve a conduzir o carro que atropelou e pisou aquela senhora, nossa irmã, a nossa heroína, na Eduardo Mondlane. Também ao porta-voz da polícia, uma vergonha total, Leonel Muxina, acho que é isso, Leonel Muxina, vergonha total, um quadro da polícia de alto escalão, metido num blindado, e o blindado que anda a pisar pessoas, a matar pessoas, a disparar contra as pessoas. Eu mesmo que apareço em público a representar a instituição e a pedir a colaboração do povo, a pedir a colaboração do público, a falar de que a polícia colabora com o povo, que a polícia é solidária com o povo, é apartidária, não sei o quê. Eu mesmo que estava dentro do BTR a ordenar que se pisasse os manifestantes, disparar para os manifestantes, matar manifestantes. Portanto, é um assassino. Leonel Muxina foi descoberto, afinal de contas. Graças a Deus, parece que o blindado ali, na Eduardo Mondlane, ficou imobilizado. E ele foi obrigado a sair e viu-se a cara dele. Porta-voz da polícia, que vergonha! Um responsável
pelas relações públicas. É uma pessoa que conhece a diplomacia, uma pessoa que conhece a lei, uma pessoa que lida com gentilmente, cordialmente com os cidadãos, dentro de um blindado. Está a pisar as pessoas, está a disparar as pessoas. Esse é outro que tem que ser demitido imediatamente. É um incompetente, completo. Não conhece as suas competências. É um assassino. Tem que ser demitido também, imediatamente. Portanto, temos que inundar mensagens na caixa do Presidente da República para demitir estes indivíduos. Não servem. São incompetentes, assassinos, são totalmente desadequados para a missão que estão a cumprir. Não é este tipo de polícia que o país está a precisar. Estes deviam, se calhar, se juntar aos insurgentes, porque se calhar lá eles estão melhor encaixados, não uma polícia para cuidar de todos nós. Portanto, este é um dos pontos que nós queríamos aqui levantar, né? E agora amasse. O verdadeiro Rafael, onde é que está? Está fugitivo. Fugiu, nem aparece. Portanto, criou a confusão toda, manda matar pessoas, manda alvejar pessoas e desaparece. Da mesma maneira que o ministro do interior, o Ronda também, está desaparecido. Então, agora, o que fizeram? Deixaram a polícia, deixaram os militares entregues à sua própria sorte. O outro também, o ministro da Defesa, também está desaparecido. Né? Isso faz-me recordar as palavras do presidente Lacaba quando ele estava vivo, que ele gostava também de falar um pouco inglês de uma maneira um pouco humorística, que ele dizia the country is sick and the government are on holidays. Não? Quer dizer que o país está doente e o governo está de férias. O governo está demissionário. É o que está a acontecer agora. O presidente da República, pelo que vimos, parece que já estava para fugir com o helicóptero. O ministro da Defesa está fugitivo. O ministro do Interior está desaparecido. O comandante-geral da Polícia também está desaparecido. Então o país está entregue à sua sorte. É por isso que os militares, este militar estava no BTR, faz o que quer, pisa quem quiser, a Will dispara, mata, atira granadas de gás lacrimogêneo para a casa das pessoas, prende pessoas, entram nas casas sem mandato, sequestram pessoas, assassinam pessoas, porque o país está entregue à sua própria sorte. Onde estão essas pessoas? Onde está o governo? Onde está o governo? Onde estão conferências de imprensa agora? Estão onde as conferências de imprensa? Onde está o Presidente da República a falar sobre isto? Onde está o Ministro do Interior? Onde está o Ministro da Defesa? Onde está o Comandante-Geral da Polícia? Onde está o Comandante da UIR para vir em público falar, apelar às pessoas, para que não haja violência, para que haja colaboração? Onde é que estão? Estão todos escondidos, demissionários, fugitivos. E o país está entregue. O país está entregue à sua própria sorte. Aliás, como dizia o nosso amigo do canal do Moçambique, muito criativo, dizia que o governo está demitido, demissionário, fugitivo, está de férias, e o país agora está entregue a dois comentadores. Está entregue ao Egídio Vaz, está entregue a Dércio Alfazema. Né? Este último, um pouco esquizofrénico. Não é? Então, o país está entregue a essa gente. Esses é que estão a governar agora o país. Por isso que o país está de pernas para o ar, anda à deriva, e o país também está entregue aos influenzas, não influências. Influenza. E isso quer dizer gripe. Né? Influenza é gripe. É uma anomalia, é uma doença. Então anda aí muitos influenzas também a defender. Esses é que tentam defender o governo, tentam defender a atitude destes, daqueles, mas jovens também, perdidos também, muitos deles, que o maior prazer deles é uma suruma, uma cocaína e cerveja. É isto. Então o país está entregue a essas pessoas. O resto do governo fugiu. Ainda por falar nisto, agora estive a referir-me os bons exemplos, né, de Moçambique, bons exemplos. Falei do CDD, falei portanto, da iniciativa de CID, falei agora de Fórum Mulher, falei de várias outras organizações que estão a fazer uma grande força, a Ordem dos Advogados. Peço perdão não me referir a todos de uma vez, alguns posso me esquecer agora, mas todos os cidadãos, todas as organizações da sociedade civil que estão a apoiar os feridos, estão a apoiar os detidos, estão a fazer uma solidariedade incrível. E também queria aproveitar agora para falar em solidariedade.
Nós temos muitos irmãos que estão detidos, temos muitos irmãos que estão feridos, temos irmãos que perderam a vida. Eu queria pedir a mesma unidade que temos mostrado. Olha, o nosso governo nunca conseguiu unir os moçambicanos como os moçambicanos estão unidos hoje. A única coisa que este governo fez sempre ao longo do tempo foi nos dividir. Foi nos dividir do norte, foi nos dividir do centro, foi nos dividir do sul. Foi nos dividir em Machanganas, foi nos dividir em Macuas. É a única coisa que este governo fez ao longo de 50 anos. Mas hoje os moçambicanos estão unidos. Numa única voz, cantando o hino nacional, cantando o hino da África. Estamos unidos como moçambicanos e estamos unidos como africanos. Então queria pedir solidariedade. Os irmãos que perderam vida, vamos ajudar as famílias. Vamos ajudar as famílias, vamos ajudar as viúvas, vamos ajudar os órfãos. Né? No nosso bairro, no nosso distrito, na nossa província, vamos fazer isso. Vamos ajudar. Da mesma maneira que ajudamos o nosso irmão, que o BTR pisou o seu chopela, fizemos as contribuições e foi possível, em um único dia, ele comprar o novo chopela. Isto é bom. Então, queria também pedir, sobretudo essas organizações da sociedade civil, que não vão conseguir sozinhas ajudar a todos, mas podem fazer o levantamento dos nomes das famílias e partilhar, não é? Se calhar até com pequenos vídeos, quem são as famílias que perderam, que têm órfãos desamparados, para que a gente possa fazer contribuições pelo IMOLA, pelo M-Pesa, para ajudar essas famílias, ajudar essas crianças que estão aqui perdidas, perderam seus pais, perderam seus irmãos, assassinados pela própria polícia. Então, queria pedir que nos organizássemos como nação, todos nós, para ajudar todos aqueles que foram afetados nestas manifestações. Ok? Meus irmãos, outra questão que queria partilhar aqui convosco. Qual é que é? A outra questão é esta, é simples. O presidente Nyusi disse que se soubesse onde o governança estava, ele poderia ir ter o governança. Eu queria fazer um pequeno apelo ao presidente Nyusi. Até vou me aproximar um pouco aqui para ver bem a minha cara de frente, olhos nos olhos. Presidente Nyusi, se quiser falar comigo, não tem problema nenhum. Eu já disse que estou disponível a falar via Zoom, virtualmente, pode ser via Zoom, pode ser via StreamYard, pode ser via Google Meet. Há variadíssimas hipóteses e alternativas virtuais para a gente conversar. Se quiser que eu esteja presencialmente, não precisa ir à procura de mim. É só responder ao ofício que nós enviamos, responder objetivamente aquele ofício. Não há problemas. Eu estou aí, eu consigo para a gente conversar. Faça só isto, um pouco de seriedade e honestidade. Responda a nossa carta. Caso contrário, façamos um encontro virtual. Estou disponível. Se quiser mesmo amanhã de manhã, se disser que vai ligar a partir da presidência o encontro virtual, eu amanhã de manhã estou de pé para a gente conversar e todo mundo saber o que o governança pensa. Está bem, presidente Nyusi? Forte abraço. Mas seja sério, tá bem? Seja sério. É possível a gente conversar. Não ande em voltas. Bom, meus irmãos, o que nós queremos mais dizer aqui? Forças Armadas de Moçambique, Forças de Defesa e Segurança, lamento dizer isto, mas estão desamparadas. Estão desamparadas. Não há comando. Não há comando nas Forças Armadas de Moçambique. Nas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique não há comando. A gente tem visto aí nas cidades jovens que andam em carros civis, com armas, de repente saiam com armas, alvejam pessoas. Isto aqui é sinônimo de uma coisa muito simples. É sinônimo de uma polícia, de forças de defesa e segurança, sem comando, desordenadas, desarticuladas. Polícia não precisa se camuflar. Polícia não precisa parecer como se fosse um bandido. Vamos a lidar com pessoas civis, pessoas que aparecem na rua. Pessoas que vão para a estrada com cartazes, são pessoas conhecidas, não estão escondidas. A gente precisa de uma polícia camuflada, paisana, quando se trata de questões de investigação. Para o cidadão, a polícia tem que aparecer uniformizado e identificado, para o cidadão saber que está a lidar com uma autoridade. Não pode o cidadão pensar que está a lidar com um bandido. Porque qual é a diferença entre um sequestrador e esses polícias que andam com a AK-47 no meio da multidão a disparar contra a multidão? Qual é a diferença? Não há diferença nenhuma. Portanto, não há comando nas Forças de Defesa e Segurança. Por isso queria vos dizer, polícias da República de Moçambique, soldados da polícia, das Forças Armadas,
Estão sem comando. Estão sem comando. Estão sem comando. Infelizmente. Por isso, queria pedir às Forças Armadas, queria pedir aos polícias, queria pedir a polícias especializadas, qualificadas, como Cernic, como CIS, como DIO, como GOI e tantas outras. Pensem no juramento que vocês fizeram a esta bandeira aqui. Pensem no juramento que vocês fizeram para defender essa pátria. Porque ao nível da hierarquia, vocês estão abandonados, fugiram todos. Estão a mandar cumprir ordens ilegais. Cumpram aquilo que é o juramento que vocês prestaram à pátria. Cumpram o juramento que vocês fizeram perante a bandeira. Cumpram o juramento que fizeram perante a Constituição da República. Agora a vossa consciência é que deve servir. Quando um exército perde o general, significa que cada soldado deve, naquele momento, ter consciência de que ele deve agir de acordo com as regras, com as normas, com as leis que regem o próprio exército. Então, eu queria pedir consciência a todos os soldados, a todos os polícias, que se recordem do juramento prestado à bandeira. O juramento prestado à bandeira. Não hajam como alguns polícias que a gente tem visto, parece que se drogam, parece que andam a injetar. Agem como se fossem esquizofrênicos, dobrados, surmáticos. Não. Pensem no juramento que vocês tiveram perante a nação, perante a vossa bandeira. E agir de acordo com a consciência patriótica, consciência cívica. Como moçambicanos de Gema. Qual é o vosso papel como moçambicanos? Quero pedir às suas Forças Armadas. Não andem a obedecer ordens de pessoas que andam fugitivas. Pessoas que, neste momento, nem sequer já têm um comando do país. O país está desgovernado. O país está sem leme. O país está à deriva. O país está entregue. Então, queria pedir isso. Outra questão que queria aqui levantar perante a vocês todos é com relação, muita gente tem me perguntado, mas como é que é a questão dos resultados eleitorais? Amanhã eu vou trazer o acordo, vou trazer o recurso que o Partido Podemos submeteu ao Conselho Constitucional e vou explicar com detalhes o que vem nesse recurso. Mas uma coisa que posso já dar aqui, uma pequena fotografia. Os 70% que a Frelimo diz que tem, como é que nós submetemos o nosso recurso? É por isso que o Conselho Constitucional está com dificuldades de fazer o acordo. Desta vez fomos extremamente inteligentes. Nós pegamos em todos os editais da Comissão Nacional de Eleições e identificamos os editais falsos. Quais são os editais falsos? Primeiro, editais que não são originais. Segundo, editais em que tinha assinaturas com o mesmo punho, com a mesma mão, que assinam por toda a mesa, todos os elementos da mesa, até para os delegados de candidatura dos partidos. É simples, mesmo uma criança de 5 anos consegue ver que é esta mesma letra que assinou em tudo. Então nós expurgamos, separamos todos os editais que eram falsos. E o que nós descobrimos? Descobrimos que 60% dos editais que a Comissão Nacional de Eleições usou para dar os 70% a Frelimo eram falsos. E nós mostramos isto ao Conselho Constitucional. Que 60% dos editais que a Comissão Nacional de Eleições usou são falsos. Só 40% desses editais é que eram verdadeiros. E nesses 40% dos editais verdadeiros, nós ganhamos a eleição com 53% de votos. Eu digo sinceramente que tínhamos muito mais do que isso, mas sabemos as manobras que andaram a fazer durante a própria contagem. Prender nossos delegados de candidatura, impediam que nós fôssemos credenciados no nosso candidato de candidatura, não aceitavam entregar os editais, não aceitavam afixar os editais nas escolas. Portanto, tudo isto levou que a nossa percentagem baixasse, mas nós temos 53% de votos. Porque 60% dos editais entregues ao Conselho Constitucional pela CNE são falsos. É por isso que a União Europeia, a missão de observação da União Europeia, ainda disse há pouco tempo no Parlamento Europeu, a exigir que a Comissão Nacional de Eleições
publicasse no seu portal os editais originais provenientes de cada uma das mesas. A Comissão Nacional de Eleições não vai fazer. Não vai fazer porque sabe que qualquer cidadão há de ver que isto é edital falso, isto é edital verdadeiro, e vai cair a máscara da Comissão Nacional de Eleições, que usou mais uma vez, tal qual aconteceu em 2023, usou editais falsos, atas falsas, falsificou resultados. E nós denunciamos isto. Demonstramos ao Conselho Constitucional quais são os editais que são falsos da Comissão Nacional de Eleições. É por isso que há dificuldades, meus irmãos, para sair um acórdão. Por lei, o Conselho Constitucional já devia ter decidido em 5 dias. Isto é, nós submetemos o nosso recurso no dia 28 de outubro. Vamos contar juntos. Tinha que ser 28, 29, 30, ok? Depois dia 1, dia 2 de novembro, ou 3 de novembro, o Conselho Constitucional já devia ter emitido uma sentença ou devia ter julgado o recurso do Podemos. Hoje, passa um mês desde que nós submetemos o recurso, o Conselho Constitucional ainda não decidiu sobre o nosso recurso. Por quê? Porque sabe que a decidir sobre o nosso recurso não tem como anular os 60 editais falsos da Comissão Nacional de Eleições e considerar os 40% dos editais verdadeiros que dão vitória inquestionável a Venâncio e ao Podemos com 53% de votos. Portanto, o Podemos, nessa altura, tem, na verdade, direito a 138 deputados na Assembleia da República. A Frelimo vem em segundo lugar com 91 deputados. Estas são as provas que nós submetemos ao Conselho Constitucional. Isso é que está no nosso acordo. Amanhã, prometo explicar isto com muito vagar. E no sábado, vamos dedicar uma sessão ao vivo só para falar sobre esta matéria. Amanhã vou dar mais um cheirinho, mas no sábado só vai ser para falar do recurso do Podemos que deu entrada no Conselho Constitucional. Para vocês perceberem em detalhes, passo a passo, como é que nós chegamos a 138 deputados para o Podemos e 91 deputados apenas para o Partido Frelimo. Vamos explicar com detalhes. E o Venâncio Mondlane, como presidente da República de Moçambique, sem sombra de dúvida. Vamos explicar isto, ok? Portanto, estes são os dados reais, estes são os dados que nós, neste momento, temos certeza absoluta, que aquilo que submetemos ao Conselho Constitucional comprova, ok? Daí que a gente diz, os cerca de 31 deputados que a CNE diz que o Podemos tem, não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Acima dos deputados que querem dar o Podemos tem direito. Vamos lá, 31 para 138, quanto é que dá? 31 para 138, vamos falar de 31 mais 7, portanto, estamos a falar de mais 107. 107 deputados para o Podemos, que a CNE roubou do Podemos 107 deputados e atribuiu ao Partido Frelimo. 107 deputados roubados ao Podemos e atribuídos ao Partido Frelimo. Isto é coisa para a gente aceitar? É para a gente parar com as manifestações? Num caso deste, 107 deputados roubados. É para a gente se conformar com isto? É avançarmos? Só dizer que, bom, temos uma bancada, já é muito bom e tal, não sei o quê, vamos estar no Parlamento. É isto mesmo que a gente quer? É mesmo isto? Então nós não vamos parar com as nossas manifestações. Temos toda a certeza que a vitória é nossa, que o povo votou em nós e vamos continuar com as nossas manifestações. Por isso, queria pedir o esforço, e volto aqui a reiterar, festas de Natal e as festas do fim do ano. Este ano 2024, meus amigos, vamos lá esquecer isso. Nós queremos organizar o nosso país. Queremos pôr o nosso país na linha. Queremos endireitar o nosso país. Queremos pôr o país nos carris.
vamos sacrificar um ano sem festa a endireitar o nosso país. Porque eles esperam publicar resultados falsos durante o Natal, porque dizem que o moçambicano é de querer beber, dormir, passear, ir ao Belém, ir às praias, ir não sei o quê, a Ponta do Ouro, ir às Chocas, ir não sei quantos, ir a Zalala. Nada disso. Não nos enganem mais. Não pense que o moçambicano é apenas um bom vivante, se engraça só com cerveja, carne e por aí fora. Não. O moçambicano agora é uma referência internacional. Somos conhecidos internacionalmente. Eu recebo chamadas do Zimbábue, da África do Sul, do Quênia, a dizerem que, Venâncio, vocês moçambicanos estão a dar uma lição ao mundo da persistência, do sacrifício. Estão a lutar pelos vossos direitos, estão a ensinar a África para se libertar. Para se libertar dos governos corruptos em África, que dizem que trouxeram a independência, mas hoje mergulharam os seus próprios países na mais profunda corrupção, até se meter em tráfico de drogas. Hoje, a maior parte dos movimentos nacionalistas que trouxeram a independência, hoje são os campeões do tráfico de drogas. São os campeões do tráfico de seres humanos. São os campeões da prostituição infantil. São os campeões do tráfico de armas. São os campeões do contrabando internacional. Estão ligados às gangues internacionais, estão ligados à máfia internacional. Então dizem que vocês estão a dar um exemplo em Moçambique para nos libertar dos mafiosos da África, os que estão a enterrar a África. Hoje, a África é um continente riquíssimo, um continente belíssimo, um continente com um potencial extraordinário. Mas a vivermos como miseráveis por causa de alguns governos corruptos até os ossos. Quer dizer, a corrupção entrou até os ossos. Então, alguma coisa temos que fazer, meus irmãos. Vale a pena passarmos Natal, final do ano, quando o nosso próprio país tem um cancro profundo por dentro. Não é preciso nós pararmos para tratar o cancro, fazermos a cirurgia para tirar o cancro que tem o nosso país, para depois vivermos o resto da vida livres e felizes. Não é melhor? Eu queria aconselhar. As casas que promovem réveillons, não sei o quê, festa para aqui, festa por lá. Procurem um outro ano para fazer o vosso negócio. Este ano nós estamos a tratar dos assuntos nacionais. Estamos a endireitar o nosso país. Queremos organizar o nosso país. Então é bom esquecermos isso. Tenho visto, mesmo agora que estamos em manifestações, estamos a organizar o país, estão a tentar organizar shows aí, que levam os influenzas, como eu disse. Influenza é gripe. Influenza é gripe. Então levam gripe para ir dar espetáculo, para o povo vir lá beber, prostituir-se, rebolar, cair, para se esquecer do seu próprio país. Esses espetáculos, meus irmãos, meus jovens, sei que os jovens gostam muito dos espetáculos e de dançar, vamos deixá-los às moscas. Porque esses não são influenciadores, não são influências, são influenzas. Que nem esses também das redes sociais que andavam por aí, gangue macofo. Não, são influenzas. São gripe, constipação. São gripe para o país. Então não vamos nos deixar levar por uma gripe, esquecer o nosso país. Estamos focados em organizar o nosso país. Não com esses espetáculozinhos de influenzas, de gripe. Nós estamos agora. Vamos esquecer as febres do momento. Vamos pensar no nosso país. É por isso mesmo que alguns dizem que, perdoe-me dizer isto, mas eu tenho que falar isto de forma aberta. Posso falar? Autorizam a falar? Posso falar? Posso? Ok. É por isso mesmo que existem alguns que escreveram artigos sobre os africanos, sobre os pretos. A dizer que o preto, a única coisa que o preto sonha quando acorda, sexo, bebida, não mais do que isso. E comer só. Portanto, sexo, bebida, comida. Depois dançar. Acabou. Basta dançar, comer, beber, fazer sexo. Acabou a vida do africano. E dizem que dão-lhes tudo isso para nos bloquear a mente, para nós não pensarmos no futuro.
É por isso que dizem que o africano só consegue pensar no dia seguinte. Já não consegue pensar num mês. Não consegue pensar num ano. Não consegue pensar em 5 anos. Alguns dizem, Venâncio, mas tu és louco, pá. Tu deixaste uma posição de deputado. O deputado tem regalias. O deputado, pá, tem renda de casa. O deputado tem subsídio de empregados. O deputado tem subsídio de atavio. O deputado tem subsídio de transporte. O deputado, eu que era também parte da chefia, não é? Da bancada, tem subsídio de combustível. O deputado tem senha de presença. Aqui não vou terminar. Tantos subsídios, sendo que você, Venâncio, é louco. Como é que você renuncia e deixa de ser deputado para ficar assim? Você é maluco. Mas por quê? Porque as pessoas estão a pensar só no amanhã. As pessoas não sabem que nós às vezes temos que abdicar de coisas hoje que parecem boas para lutar para alguma coisa para amanhã. Eu abdiquei de tudo isso. Larguei todas essas regalias, renunciei ao meu mandato como deputado, porque eu sei que esta luta que eu faça, nem que eu morra no meio deste caminho, mas eu sei que terei contribuído para o meu país muito mais do que estar ali a receber o salário de deputado, a receber regalias, a receber subsídio. Isso não é nada. Isso não constrói nada. Isso constrói para quê? Para mim, para a minha família, para a minha casa, fazer uma boa casa, andar bons carros, não sei o quê. Mas para o meu país isso é zero, isso não é nada. Então eu tenho que abdicar de coisas que provavelmente a minha família precisa e eu preciso. Deixar isso ser chamado de louco para vir lutar pelo país. É assim como o mundo cresceu, é assim como fez Martin Luther King. É assim como fez Nelson Mandela. É assim como fez o Steve Biko. É assim como fez Mahatma Gandhi. É assim como fez Eduardo Mondlane. É assim como fez Samora Machel. É assim como fez Afonso Dhlakama. Todos esses tiveram que deixar as suas vidas confortáveis. Para hoje, nós temos independência em Moçambique. Jovens foram presos, foram mortos para termos independência. Jovens foram mortos, foram presos para hoje termos democracia hoje. Então hoje, o jovem de hoje não quer ser preso, não quer abdicar, não quer ser morto, não quer ser sacrificado, mas quer futuro diferente para amanhã. Como? Pensa nisso, jovem. Como é que amanhã vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, um futuro diferente desta miséria em que estamos, se nós próprios não nos sacrificarmos? Se eu não abdicar dos bens materiais, vocês nem imaginam. Eu era deputado, deixei de ser deputado, eu sou um profissional do sistema financeiro. Eu sou profissional do sistema financeiro, eu sou analista de investimentos. Eu fui para o meu serviço recontratado. Eu tenho um salário de quase 200 mil meticais, acima do salário do deputado. Hoje que me bloquearam as contas, eu não tenho nem o meu salário, não tenho direito nem ao meu salário. É loucura, é sim, é loucura. Mas digo-te uma coisa, a história do mundo foi feita por loucos. São os loucos que fizeram a história do mundo, não as pessoas que estão bem. Eduardo Mondlane foi chamado de louco. Samora Machel foi chamado de louco. Afonso Dhlakama foi chamado de louco. Mas são esses que hoje a gente diz que tem uma nação, graças a essas pessoas. Infelizmente, hoje temos alguns que estão a destruir tudo que estes construíram. Alguns estão a destruir hoje. Então nós temos a obrigação de lutar para repor isto, para trazer a nossa nação feliz. Para que amanhã os nossos filhos digam, os nossos pais sofreram, lutaram, sacrificaram, mas deixaram-nos uma pátria, deixaram-nos um legado, deixaram-nos uma democracia plena. Eu gostaria de ser lembrado assim. Não gostaria de ser lembrado como um grande deputado que teve muitos carros, que acumulou, que teve belas casas, que teve muito dinheiro, que teve muitas regalias, mas zero de legado para o povo. Esse tipo de deputado eu não quero, dispenso. É por isso que não estou preocupado. Abriram-me processos, dizem que quem tem que pagar 2 milhões de dólares. Não. Procuradoria, abram mais processos, não tem nada a ver com isso. Não tenho nada a ver, não estou preocupado com as questões materiais, não estou preocupado com o dinheiro. Não estou preocupado nem tão pouco com isso. Tenho valores muito acima disso. Infelizmente, há dias surgiu
um texto dos pseudo-acadêmicos, que eu os conheço muito bem, a dizerem que o Venâncio agora parece a querer exaltar a tribo dos Xanganas. Isto é para criar divisão entre nós. Eu nunca tinha pensado nisso. Vem levantar tribalismo hoje. Dizem que são acadêmicos. Dizem que são professores universitários. Estão a criar tribalismo, divisão entre nós. Andam a criar divisão entre nós. Nós começamos esta luta aqui. Onde eu fui melhor recebido nem foi na cidade de Maputo. Nem foi em Gaza. Eu fui melhor recebido na zona centro e norte. Eu fui melhor recebido na Zambésia. Em Cabo Delgado, incrível. Nós tivemos encontros incríveis. Ninguém olhou qual é a minha origem étnica, qual era a minha tribo. As pessoas olharam o que o Venâncio defende. Mas, infelizmente, temos esquizofrénicos. Temos pessoas preconceituosas até os ossos, que não conseguem se libertar dos seus complexos. Ainda estão a pensar nisso hoje, atrasados mentais. Eu não fui. A palavra que mais eu pronuncio nas minhas lives é Ana Malala. Ana Malala é Makua. Eu gosto, eu sou apaixonado por Makua. Não me interessa. Vamos deixar de nos dividir. A Frelimo nos dividiu durante 50 anos. Entre Machanganas, entre Macuas, entre os... Vamos parar com isso. Vamos construir a nossa nação. Vamos lutar por Moçambique. Caros amigos, esta parte falei um pouco emocionado, né? É que há um texto que anda aí de uns esquizofrénicos. Muito obrigado. Então, hoje, em resumo, meus irmãos, nós vamos continuar com as nossas manifestações. Nossas manifestações são pacíficas. Nossas manifestações permitem que as pessoas vão trabalhar. Nossas manifestações permitem que as pessoas tenham os seus afazeres do dia a dia. O que nós estamos a dizer é que a partir das 8 horas, vamos pôr os nossos carros e desligar os carros na via pública. São parques de estacionamento. A partir das 15h30, vamos entoar os nossos hinos. Hino de Moçambique e o hino da África. Para mostrar que somos patriotas, nós queremos a nação moçambicana grande e também nós queremos África também grande. É isso. E as manifestações vão continuar. Agora, já passamos tempo demais, está quase a terminar o panelanço, mas tudo bem. Também queria dar uma sugestão. Algumas pessoas me perguntaram, mas Venâncio, quando nós estivermos a voltar para casa, há pessoas que não têm carro. Como é que eles é que vão buzinar o que nós fazemos? Nós estamos a pé, nós estamos de chopela, nós não temos carro. Como é que nós vamos fazer? Simples. Enquanto você volta para casa, né, às 16 horas, vuvuzela, vai tocando a sua vuvuzela, vai tocando o seu apito até a casa. Tá bom? Usemos vuvuzelas, usemos apitos. Meus irmãos, a live já se torna longa. O que posso fazer? É um grandíssimo prazer ter estado aqui convosco. Um enorme prazer ter estado aqui convosco. Sinto-me cada vez mais feliz, mais forte, porque sei que está quase. Falta pouco, falta muito pouco. Precisamos fazer o quê? Sacrifício, precisamos de paciência, precisamos ser determinados. Vamos conseguir, moçambicanos. Vamos salvar Moçambique. Um forte abraço para todos. Um beijo e tchau!